Fala pessoal, aqui é o Max e agora a gente vai assistir a segunda parte do nosso papo de viagem. Bom, nessa segunda parte o principal assunto é a fala de um idioma estrangeiro durante a viagem. A gente vai falar da nossa dificuldade em conversar em espanhol e inglês. Espero que vocês gostem. Quem gostar, dá um curtir, um joinha. Se você ainda não fez isso, se inscreva no canal. Isso é muito legal porque ajuda a gente, incentiva bastante. E é isso, vamos lá, espero que vocês gostem. Nesse caso, eu me senti super à vontade em conversar com o sanduíche. Isso é muito... Falar em conversa, vocês tiveram problema lá com idioma, espanhol, sei lá? Não. Assim, eu evito, eu não gosto. Né? Eu já gosto muito de falar espanhol. Eu não gosto, então... Eu não falo espanhol fluente, falo um portunhol, mas que eu consigo. Pois é, mas me eu fazer quando eu entender, vou, igual aconteceu entender. com a Aruba, né, que eles falam também o espanhol e o inglês lá, então era até ruim, porque eu não gosto do espanhol, eu não sei se é mais dificuldade, que é por parecer tanto, eu começo a misturar e aí eu já não gosto. Então eu prefiro falar o inglês, que é o que eu já tenho costume desde criança e tal, que eu fiz o curso. Então quando eu cheguei lá, que eu cheguei em Aruba, que eles percebiam que eu era brasileiro, eles não queriam falar inglês, eles queriam falar em espanhol. Inclusive um funcionário de uma loja eletrônica que eu tava lá conversando, ele percebeu que eu era brasileiro, que ele perguntou pra mim por que eu tava falando em inglês ao invés de falar espanhol. Aí eu fui justificar, ele falou, mas sua língua é muito mais próxima do espanhol e tal. E eu fui explicar que aqui no Brasil, quando a gente era mais novo, o espanhol foi introduzido bem depois, como uma segunda língua, como uma terceira língua, né? O inglês era considerado uma segunda para quem fazia curso. Nas escolas não tinha o espanhol, foi introduzido depois. A gente era acostumado mais com o inglês. Até eu explicar isso para ele achava o trem mais absurdo do mundo. Eu posso até concordar com ele por ser diferente, mas meu gosto não é. Então quando precisa falar em espanhol, quem fala é a Thaís. Bom, falando de espanhol, português, sei lá, eu também... Aconteceu uma coisa engraçada com a gente. Foi na mesma viagem que a gente foi pra Argentina, só que a gente deu uma esticada e foi pra Colônia del Sacramento. Cidadezinha uruguaia, que fala espanhol, mas foi colonizada por Portugal, tem toda essa história. Muito bonito. Mas a história que eu quero contar não é isso não. A história é sobre o garçom no restaurante que a gente foi. Tanto na Argentina quanto no Uruguai, eu via muito o pessoal pedindo conta de jeito diferente. Alguns pediam la conta, outros pediam la cuenta, e eu sempre ficava em dúvida qual que era o certo, se é que tinha certo. Aí a gente foi atendido por um garçom muito bem-humorado, eu falei, pra esse cara eu vou perguntar, pra esse cara eu tenho coragem de perguntar. Não the bill? Não, eu perguntei pra ele. Na hora esperei, né, a gente almoçou, terminou, fechou, aí na hora de fechar a conta eu chamei ele. Aí eu perguntei qual que era o certo, se era la conta ou la cuenta. Aí o cara, claro, tirou sarro. Pode chamar do que você quiser, o importante é pagar. Depois ele ainda falou, tem gente que chama de la dolorosa. La dolorosa. Mas foi uma coisa engraçada de idioma. Eu também tinha muito preconceito com espanhol, não gostava de falar, na escola eu evitava, sempre que podia escolher entre inglês e espanhol eu escolhi inglês, na hora de falar também. Já quando a gente foi para Buenos Aires, eu tentei estudar um pouco, ver algumas dicas para falso cognato, tudo para não cair em cilada, e tentei aprender um pouco. Claro, não foi aquela coisa, mas eu me esforçava para entender e me esforçava para tentar falar espanhol. Para ser entendido. Muitas vezes sai aquele portunhol arrastado, mas deu para comunicar. Eu não tenho nem preconceito. Eu tinha também na época de Comigo escola. Acho que era preconceito mesmo. Na época de escola eu tinha um pouco de preconceito sim e tal, mas o meu é porque assim, eu não parei para fazer isso que você fez, de pegar e dar uma estudada no idioma para poder chegar e falar em espanhol. E eu acho que assim, eu também sou um pouco enjoado com relação a isso. Para eu poder fazer, eu acho que eu teria que ter dedicado um pouquinho mais de tempo para poder. Mas é óbvio que uma hora ou outra você não fica calado o tempo inteiro. Tem uma hora que você tenta até conversar com
com o garçom, conversa com quem tá lá, tenta resolver, tenta falar o portunhol, né? Então eu acho que é isso, idioma você acaba aprendendo mesmo, convivendo, né? Quanto mais tempo estiver no lugar, melhor. Com relação ao idioma, o inglês, partindo já para os Estados Unidos, eu comentei, né, que eu tinha feito já curso do idioma e tudo, quando era mais novo e tal, mas não tem jeito. A gente percebe mesmo, quando viaja, quando vai, que você só aprende mesmo conversando, que você chega lá, você fala, pô, eu não sei nada mesmo. Na verdade você sabe um pouquinho, mas... Você sabe, mas tá enferrujado. Você tá... Não é nem questão de enferrujado, você nunca você nem não tem prática. Você não tem prática. O que você conversa aqui, o pessoal tem paciência, conversa devagar com você, enquanto você tá estudando e tudo. Você chega lá, os caras não têm paciência. Eles falam, se você não entendeu, eles dão uma risada na sua cara, ou então eles simplesmente tentam repetir do mesmo jeitinho que ele falou, só que naquela velocidade monstra, né? E aí, aí você fala o quê? Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho, não abre a boca, você não entende a pronúncia nem nada. Então assim, você vai pegando um jeito. Eu digo que eu que fiquei nos Estados Unidos, a gente ficou 20 dias, quantos dias? 15 dias? A gente ficou 15 dias. Eu falo que os 5 primeiros dias foi um pouquinho sofrido, dava pra conviver, mas que esses 5 dias que eu passei lá fez uma diferença enorme no meu inglês, que a hora que eu fiz 8 anos de inglês, esses 5 dias eu acho que melhorou, eu podia fazer mais 8 anos de inglês que não ia ter melhorado o tanto que melhorou estando lá. Foi ótimo, foi fantástico. Eu acho que viagem é bom por isso, você acaba pegando o idioma do lugar mesmo e melhorando o seu jeito de falar mais ainda, e isso eu acho interessante. A primeira travada que eu tive nos Estados Unidos foi quando o atendente perguntou How would you like your eggs? Travei. Gema mole, gema dura. How do you like your eggs? Eu pedi legal. Gema dura. Hard. Como que hard? Só falei hard. Esqueci como que era gema. Você comeu, tava Mas gostoso. eu comi do jeito que eu queria, deu certo. Hot. Pronto, deixa. Eu lembro que nós conhecemos. Uma outra opção que eu gostava era scrambled também. Não, o único... O que eu achei, só uma coisinha que aproveitando que você falou de travada, eu não lembro da primeira travada. Eu lembro da primeira, eu acho que a primeira travada foi logo ali na entrada mesmo, logo na alfândega ali, que o cara já chegou falando tudo, ninguém nem perguntou se eu falava inglês, já chegou falando tudo uma vez. Aí eu fui arrastado, não consegui falar. E também o medo, né? Você tá entrando, aquela pressão de talvez, que aquele pré-visto que a gente recebe, primeiro é o pré-visto, né? Logo ali na entrada. Não garante que você vai. A garantia que você não tem de ter o visto mesmo, que você vai entrar, que eles podem mandar de volta, então aquela pressão acho que me deu uma travada. Mas eu acho que eu lembro mais do momento que eu relaxei, que foi a hora que eu tava alugando o carro. Que eu tava conversando com uma americana, uma típica americana do Brooklyn, parecida assim, sabe? Ele não sabe, né? Mas parecia, com aquele inglês bem de rap mesmo, assim, conversando e contando. E contando piada. E aí a hora que ela contou uma piada que você entende o negócio, que você começa a rir junto com a negona, já era, a coisa muda. Aí já relaxei, aí já comecei a contar piada também. E ela tá indo lá pra mim, o que você tá falando? Eu falei, nem eu tô entendendo, mas nós estamos rindo junto. Então o negócio foi legal, foi aí que eu relaxei e falei, vamos deixar o trem fluir. Porque em Aruba eu não tive essa liberdade. O meu inglês de Aruba parecia o inglês do Joel Santana lá. Eles From the medium. Eles são também. Porque o inglês deles também é mais ou menos assim. Espanhóis que aprendem a falar inglês para atender os turistas. Então o inglês deles é bem devagar. Então lá assim. Eu tive facilidade de falar inglês. Eu acho que eu tenho um pouco de vergonha na hora de falar o idioma. Que muitas vezes eu evito até falar o jeito certo, porque eu tô vendo que a pessoa tá falando de um jeito, a pronúncia que eu não aprendi, que pode ser também, não pode ser o certo, né? Então assim, muitas vezes eu falo a pronúncia que a pessoa tá falando com medo de parecer que eu tô tipo assim, tirando onda com a pessoa. Você parece achar bicho. Então muitas vezes, até aqui no Brasil, quando eu vou falar alguma palavra que é em inglês, eu falo o jeito que o pessoal tem costume de falar, o aportuguesado. E muitas vezes eu sou criticado, falo, não, tenta falar o certo, não, porque eu tenho um pouco de vergonha nesse sentido. Então eu vou e evito. Eu falo do jeito comum, do jeito que o pessoal tá falando. Então em Aruba o pessoal tem esse problema que você comentou, de falar com sotaque e tudo mais. Então eu comecei a falar com sotaque também, o trem mais estranho do mundo. Então quando eu cheguei nos Estados Unidos foi quando eu me soltei, foi quando todo mundo tava falando, tava nem aí pra você.
quando você riu da primeira piada, a coisa deslanchou. Não, contou uma piada lá, a mulher contou uma piada, eu não aguentei, eu comecei a rir. Aí eu falei, não, beleza, agora vamos ficar mais tranquilo. Aí fluiu, aí coisa fluiu. Agora vamos falar das compras nos Estados Unidos? Nossa, minha Parte boa do favorita. negócio. Tem gente que não gosta de ir para os Estados Unidos porque acha que lá é uma viagem Só pra pouco comprar. turística, É. apenas para comprar. Quem fala isso é porque não foi nos parques de Orlando. Bom, essa foi só a segunda parte, mas ainda tem a terceira. Então, espero que vocês assistam, espero que vocês gostem. E, de novo, se gostou, dá um curtir e até a próxima.